Bom dia, queridos irmãos. Seu celular provavelmente está ao seu alcance agora, não é? Talvez você já o tenha checado uma vez esta manhã. Talvez percorrer as notificações tenha sido a primeira coisa que você fez ao abrir os olhos, antes mesmo de se espreguiçar, antes de dizer uma palavra a qualquer pessoa, antes mesmo de pensar em Deus. E não estou julgando você por isso, porque, honestamente, eu já fiz a mesma coisa mais vezes que gostaria de admitir. Mas eis o que tenho percebido. Quando a primeira coisa que pego é meu celular em vez da presença de Deus, o resto da minha vida parece comprometido. Meu dia fica estranho, como se eu estivesse operando na frequência de outra pessoa, como se eu tivesse entregado a parte mais importante da minha manhã, o silêncio, a quietude e a oportunidade de ouvir a voz de Deus antes de ouvir todas as outras vozes. E eu me pergunto se você também já sentiu isso. Esse vazio sutil que surge quando sua mente está cheia dos pensamentos de outras pessoas antes de ouvir a opinião daquele que realmente sabe do que você precisa hoje. Aquela ansiedade que aparece quando absorvemos o caos do mundo antes de nos ancorarmos na paz de Deus. Então, nesta manhã, antes de pegar o telefone mais uma vez, antes de mergulhar nas mensagens, nos e-mails, na rolagem infinita das redes sociais, vamos fazer algo diferente. Vamos dar a Deus aquilo que Ele merece. Nossa primeira atenção, nosso foco absoluto e nossos corações antes que o mundo os ocupe. Antes de orarmos, vamos primeiro dedicar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Há um versículo que tem falado profundamente ao meu coração. Está no Salmo 63. Davi escreveu: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não há água. De madrugada te buscarei, não quando sobrar tempo, não depois de verificar tudo o resto. Primeiro, antes de qualquer outra coisa, antes que qualquer outra influência tenha a oportunidade de criar raízes na minha mente e no meu coração. Davi compreendeu algo que muitos de nós esquecemos nesta era de conectividade constante. Ele compreendeu que amanhã importa, que os primeiros momentos do dia definem o tom para tudo que vem depois. Que, se ele não buscasse a Deus intencionalmente desde cedo, o ruído da vida abafaria a voz do Senhor. Querido irmão, querida irmã, vivemos em um mundo muito mais barulhento do que aquele em que Davi viveu. Carregamos dispositivos nos bolsos que nos dão acesso instantâneo aos pensamentos, opiniões, problemas e dramas de milhões de pessoas. Acordamos com notificações que nos fazem sentir que já estamos atrasados, que já somos necessários, que já estamos sendo puxados para inúmeras direções diferentes. E em meio a todo esse ruído, Deus continua falando. Ele continua nos convidando para perto. Continua oferecendo a paz, a clareza e a força de que tanto precisamos. Mas não podemos ouvi-lo se não estivermos prestando atenção. E não conseguimos escutá-lo se já preenchermos nossos ouvidos com todo o resto. Muito de nós desenvolvemos o hábito de pegar o celular sem nem pensar. Checamos mensagens para ver se alguém precisa de nós. Percorremos as redes sociais para descobrir o que perdemos. Lemos notícias e permitimos que a ansiedade tome conta do nosso coração antes mesmo de sairmos da cama. Depois nos perguntamos por que nos sentimos inquietos, por que nos sentimos distantes de Deus, por que a oração parece seca, por que a adoração parece forçada. Porque existe um vazio espiritual dentro de nós. Mas Deus nunca nos criou para viver dessa forma. Ele nos criou para confiar nele, para depender da sua palavra, para descansar em sua presença, para encontrar paz na certeza de que somos sustentados por alguém infinitamente mais sábio do que nossas circunstâncias, mais sábio do que nossas preocupações e mais amoroso do que podemos compreender. Por isso, nesta manhã, vamos pedir que Deus reorganize nossas prioridades, que Ele reorganize nossas manhãs, que Ele reorganize nossos corações. Vamos orar. Pai Celestial, aqui estamos diante de Ti e trazemos conosco todos aqueles que estão ouvindo esta oração, todos que sabem que têm dedicado suas manhãs às coisas erradas, todos que estão cansados de se sentirem espiritualmente vazios mesmo consumindo conteúdo o tempo todo. Todos que desejam começar o dia de uma forma diferente, mas não sabem exatamente como fazer isso. Senhor, obrigado por este novo dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo privilégio de acordar mais uma vez. Obrigado por mais uma oportunidade de buscar a Tua presença.
Eu não considero isso algo comum. Nem todos que foram dormir ontem à noite acordaram nesta manhã, mas nós acordamos. E isso é uma graça que não merecemos, mas pela qual somos profundamente gratos. Por isso, Senhor, queremos te dar aquilo que te pertence por direito. Nossos primeiros momentos, nossos primeiros pensamentos, nossa primeira atenção. Não queremos te oferecer apenas as sobras do nosso tempo. Não queremos te oferecer apenas o que restou depois de entregarmos o melhor de nós ao mundo. Queremos colocar o Senhor em primeiro lugar. E, Pai, precisamos confessar algo. Muitas vezes temos acordado e imediatamente pegado o celular, como se ele fosse uma tábua de salvação, como se fossemos perder algo extremamente importante se não verificássemos tudo imediatamente. Mas a verdade é que a única coisa realmente importante que temos deixado de lado é a tua presença. Temos enchido nossa mente com informações, opiniões, imagens, notícias e distrações. Muitas dessas coisas não podemos controlar. Muitas delas apenas aumentam nossa ansiedade. Outras nos distraem. E algumas até despertam inveja e insatisfação. Então tentamos orar, mas nossa mente já está tão cheia que não conseguimos nos concentrar. Tentamos ler a tua palavra, mas ela parece tocar apenas a superfície porque não deixamos espaço suficiente em nosso coração para recebê-la. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por priorizar o barulho em vez da tua voz. Perdoa-nos por escolher o urgente em vez do importante. Perdoa-nos por permitir que o celular ocupe um lugar que pertence somente ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes buscarmos direção em todos os lugares, menos em Ti. Quando a primeira coisa que fazemos ao acordar é pegar o celular, estamos, sem perceber, dizendo que é ali que encontraremos paz, direção e segurança. Mas isso é uma mentira. Uma mentira que se tornou hábito. Uma mentira que repetimos tantas vezes que passou a parecer normal. Mas não é normal, Deus. E não é saudável para a nossa alma. Isso está roubando a intimidade que dizemos desejar ter contigo. Por isso, pedimos a tua ajuda para quebrar esse padrão. Não porque a tecnologia seja má. Não porque os celulares sejam o problema. Mas porque permitimos que eles ocupassem um lugar que pertence somente ao Senhor. Temos recorrido a eles quando estamos ansiosos, quando estamos entediados, quando estamos inquietos, quando estamos solitários, e acabamos procurando neles aquilo que somente tu podes oferecer. Ensina-nos a buscar-te primeiro, antes que o mundo fique barulhento, antes que nossa mente fique sobrecarregada, antes que absorvamos as preocupações de todos ao nosso redor e as transformemos em nossas próprias preocupações. Senhor, também pensamos em todo o tempo que desperdiçamos, horas e horas que nunca mais voltarão, tempo gasto olhando para coisas que não nos edificam, tempo gasto consumindo conteúdos que não fortalecem nossa fé, tempo gasto tentando preencher vazios que somente a tua presença pode preencher. Muitas vezes nem estamos desfrutando daquilo que vemos. Estamos apenas nos distraindo, tentando fugir do silêncio, tentando evitar momentos de reflexão. Mas estamos começando a compreender que é justamente no silêncio que o Senhor fala. É na quietude que ouvimos a tua voz com mais clareza. Quando ocupamos cada momento vazio com vídeos, mensagens, notícias e distrações, acabamos impedindo que o nosso coração escute aquilo que tu desejas nos dizer. E isso nos entristece, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos reconhecer a tua direção. Queremos experimentar uma comunhão mais profunda contigo. Talvez exista até um pouco de medo dentro de nós. Medo de parar. Medo de ouvir aquilo que precisamos mudar. Medo de encarar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Mas é muito mais assustador viver uma vida aparentemente cheia. Ainda assim, sentir-se vazio por dentro. É muito mais triste estar conectado com milhares de pessoas e permanecer desconectado do Deus que nos criou. Por isso, hoje escolhemos voltar nossa atenção para Ti. Escolhemos desligar o ruído. Escolhemos abrir espaço para a Tua presença. Fala conosco, Senhor. Estamos ouvindo. Ajuda-nos a construir hábitos que nos aproximem de Ti. Ajuda-nos a criar momentos diários de comunhão. Ajuda-nos a desejar a Tua presença mais do que desejamos distrações. E Pai, eu oro também por cada pessoa que está ouvindo esta oração e sente que precisa mudar, mas não sabe por onde começar. Alcança essa pessoa agora.
Mostra que nunca é tarde para recomeçar, mesmo que ela já tenha falhado muitas vezes, mesmo que tenha tentado mudar e não conseguido, mesmo que tenha começado bem e depois voltado aos velhos hábitos. O Senhor continua chamando, o Senhor continua convidando, o Senhor continua recebendo de braços abertos aqueles que voltam para ti. Que ninguém seja paralisado pela culpa, que ninguém seja vencido pela vergonha, que ninguém acredite na mentira de que já é tarde demais, porque a tua graça é maior do que os nossos erros. A tua misericórdia se renova a cada manhã, e o teu amor nunca falha. Senhor, também te pedimos libertação da comparação. Muitas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e sentimos que estamos ficando para trás. Vemos os sucessos dos outros, as conquistas dos outros, as alegrias dos outros, e esquecemos que estamos vendo apenas uma pequena parte da realidade. Esquecemos que cada pessoa enfrenta suas próprias lutas. Esquecemos que o Senhor tem um plano único para cada vida. Ajuda-nos a correr a corrida que colocaste diante de nós. Ajuda-nos a confiar no teu tempo. Ajuda-nos a descansar na certeza de que os teus planos são bons. Perdoa-nos por medir nosso valor através da aprovação dos outros. Perdoa-nos por buscar reconhecimento humano acima da tua aprovação. Ensina-nos a viver satisfeitos em ti. Ensina-nos a cultivar um coração agradecido. Ajuda-nos a enxergar as bênçãos que já recebemos. Ajuda-nos a perceber o quanto o Senhor tem sido fiel. Porque tu tens nos sustentado, tu tens nos protegido, tu tens nos guiado, tu tens nos fortalecido, mesmo quando não percebemos, mesmo quando estamos distraídos, mesmo quando estamos ocupados demais para reconhecer a tua mão agindo em nossa vida. Pai, fortalece nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a proteger nosso tempo de oração. Ajuda-nos a valorizar a leitura da tua palavra. Ajuda-nos a entender que passar tempo contigo não é uma obrigação, mas um privilégio. Que não é um peso, mas uma bênção. Que não é uma tarefa religiosa, mas um encontro com o Deus vivo. Dá-nos liberdade da ansiedade, liberdade da pressão constante, liberdade da necessidade de estar sempre conectados, liberdade da dependência das distrações, liberdade de tudo aquilo que tenta ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Queremos nossas manhãs de volta, queremos nossa mente de volta, queremos nosso coração de volta, e pedimos que o Senhor nos ajude a recuperá-los. Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez, uma manhã de cada vez. Transforma-nos de dentro para fora. Cria em nós uma fome pela tua presença, um desejo sincero de te buscar, uma paixão renovada pela tua palavra, uma alegria verdadeira em estar contigo, porque quando te buscamos em primeiro lugar, encontramos aquilo que realmente importa. Encontramos paz, encontramos direção, encontramos sabedoria, encontramos força para enfrentar o dia. Encontramos segurança em meio às incertezas. Encontramos um amor que nunca falha. Por isso, nesta manhã, escolhemos o Senhor. Colocamos o celular de lado. Abrimos a nossa Bíblia. Inclinamos o nosso coração diante de ti. E pedimos que nos enchas com a tua presença. Fala conosco. Guia nossos passos. Protege nossa mente. Guarda nosso coração. Prepara-nos para tudo aquilo que enfrentaremos hoje. Que possamos viver este dia a partir da plenitude que vem da tua presença e não a partir do vazio que o mundo produz. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nunca desistes de nós. Obrigado por este novo começo. Obrigado por esta nova manhã. Ajuda-nos amanhã a lembrar daquilo que estamos sentindo agora. Ajuda-nos a permanecer firmes neste compromisso. E quando formos tentados a voltar aos velhos hábitos, lembra-nos de que o Senhor é tudo aquilo de que realmente precisamos. Tu és suficiente, tu és fiel, tu és digno de ser buscado em primeiro lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários. E se você deseja assumir o compromisso de buscar a Deus antes de qualquer outra coisa todas as manhãs, compartilhe essa decisão. Será uma alegria orar por você. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e o seu dia.